O mundo não é um tribunal de justiça, ele é uma arena. E nessa arena, não vence quem é mais sábio, mais talentoso ou mais bondoso. Vence quem aprendeu a usar a mente como arma. Enquanto você acredita que esforço e mérito são suficientes, pessoas com menos cérebro, menos força e até menos preparo estão colhendo resultados que você sonha ter, não porque merecem, mas porque entenderam o jogo invisível da influência. Você foi treinado a obedecer regras que já nem existem, te ensinaram a esperar reconhecimento, enquanto os outros simplesmente tomam. Te condicionaram a ser previsível, enquanto os verdadeiros estrategistas agem nas sombras. E esse jogo não é neutro. Ele é armado contra quem insiste em acreditar em justiça, contra quem acha que boas intenções têm algum valor na balança do poder. Há 5 séculos, um homem enxergou essa engrenagem oculta. Niccolo Maquiavel. Ele revelou por que homens honestos terminam esquecidos, enquanto os impiedosos escrevem a história hoje. Vou expor princípios que não podem mais ser ignorados. Se você realmente absorver isso, deixará de ser invisível. Vai se tornar alguém magnético, indomável, alguém que inspira respeito antes mesmo de abrir a boca, mas esteja avisado, uma vez que você enxerga o código oculto da mente humana, não pode mais voltar ao conforto da ignorância. Nunca mais conseguirá dizer que é vítima. Eu mesmo precisei atravessar essa ruptura. Durante anos, fui o cara que fazia tudo certo, mas continuava sendo ignorado. Trabalhava duro, fazia hora extra, entregava mais que os outros e ainda assim via os medíocres serem promovidos, via manipuladores criarem impérios, via carismáticos sem caráter algum, cercados de seguidores. Enquanto isso, eu continuava invisível, mas então a ficha caiu. O mundo não premia inteligência, ele premia presença, não admira corações bondosos, admira mentes dominantes. Não respeita caráter, respeita quem entende a psicologia como campo de batalha. Essa revelação destruiu minha ingenuidade, mas também me libertou. E foi exatamente isso que Maquiavel testemunhou em sua época: cortes cheias de intriga, reinos que nasciam e caíam, não pela força das armas, mas pelo controle da mente. Ele entendeu que quem decifra o ser humano governa, e quem não entende é governado. As lições que você vai aprender aqui não são histórias antigas. São manuais de sobrevivência e ascensão. Ser impiedoso não é ser cruel, é ser sofisticado. É parar de jogar damas, enquanto outros já estão em pino tabuleiro de xadrez. E antes de mergulhar nesse assunto, quero que você firme comigo no pacto. Nos comentários, comente: eu me recuso a ser manipulado. Não é apenas uma frase. É o primeiro movimento em direção a algo maior. A soberania psicológica, de vítima a predador, de invisível a perigoso. Você está pronto, então vamos começar. A primeira mentira que você precisa abandonar é a mais perigosa de todas: a ideia de que existe justiça. Justiça não passa de uma ficção coletiva, criada para domesticar os ingênuos. Enquanto você espera a igualdade de tratamento, alguém mais rápido já tomou aquilo que deveria ser seu. Enquanto você sonha com reciprocidade, outro está explorando sua previsibilidade. Você foi ensinado a acreditar que ser justo é sinal de nobreza, mas a verdade é outra. Ser justo com quem não é justo com você faz de você uma presa. Olhe para sua vida. Quantas vezes você respeitou alguém que não devolveu o mesmo respeito? Quantas vezes você ajudou alguém que desapareceu? Quando foi sua vez de precisar? Quantas vezes você esperou sua vez, enquanto outros furaram a fila sem remorso? Isso não é azar, isso é programação. Você foi ensinado a perder, Maquiavel observou. Os homens devem ser adulados ou destruídos, pois podem vingar-se das ofensas leves, não das graves, de modo que a ofensa que se faz ao homem deve ser de tal ordem que não se tema a vingança. Ele não falava de violência física, mas de guerra psicológica. Quando você toca apenas de leve no ego de alguém, cria um inimigo que nunca esquece. Mas quando impõe sua posição de forma completa, a resistência se desfaz. O erro comum de muitas pessoas é sempre o mesmo: meias medidas. Resistência fraca contra personalidades fortes, limites educados diante de pessoas agressivas, tentativas de convencer quem só entende. Interesse próprio, o resultado é o pior possível. Você parece fraco, mas também desperta inimigos. O verdadeiro domínio psicológico
funciona de outra forma. Quando alguém te desrespeita, você não tenta se explicar, você mostra por meio de ações que cruzar seus limites traz consequências reais, sociais, emocionais ou de status. Você não implora para ser tratado melhor. Você cria cenários em que tratá-lo bem é a única opção, vantajosa. E aqui está a maior confusão que as pessoas fazem. Ser impiedoso não é perder o controle, explodir de raiva ou agir por impulso. O impiedoso de verdade é frio. Ele calcula, ele mantém a disciplina. Ele sente a emoção, mas nunca deixa que ela decida. Quem é emocionalmente reativo nunca terá poder real. Reagir é previsível. Previsível é manipulável. Toda vez que alguém consegue tirar você do eixo, você já perdeu. O dominante entende que emoção é dado, não comando. Raiva, frustração, decepção. Tudo isso é informação. Mas a ação é sempre escolhida? Imagine esse cenário. Alguém é humilhado em público. Se a pessoa é fraca, ela responde na defensiva. Tenta argumentar e implora para ser vista como certa. Resultado: reforça a posição do agressor. Se ela é forte, faz o contrário. Ela respira, analisa e decide. Qual resposta vai rebaixar essa pessoa e, ao mesmo tempo, elevar minha posição? Às vezes ignora, às vezes responde com um comentário frio, que transforma o outro em tolo, às vezes usa o ataque como palco para demonstrar sua superioridade emocional. O segredo é simples. A resposta é escolhida, não acionada. Maquiavel resumiu isso assim: as injúrias devem ser aplicadas de uma vez, para que sejam menos sentidas e menos lembradas, ou seja rápido, seja decisivo e finalize. Não se arraste em dramas intermináveis. Não permita ser puxado para um jogo emocional sem fim. Pense nas pessoas mais poderosas que você já conheceu. Elas explodem com frequência, se envolvem em gritaria, se deixam arrastar para disputas emocionais. Não, elas são frias, calculistas e soberanas de si mesmas. É por isso que a disciplina emocional é uma das armas mais temidas, quando os outros percebem que não conseguem te manipular através de emoções, passam a tratá-lo com respeito. E aqui está a verdade que destrói. A programação de querer agradar. Ser querido é fragilidade. Ser respeitado é poder. Quem é apenas gente boa se torna previsível. Todos sabem que podem abusar. E você vai perdoar. Já quem inspira respeito é visto como perigoso. É imprevisível, pergunte a si mesmo. No seu círculo social, quem é consultado nas decisões importantes? A pessoa mais simpática ou a que transmite mais força? Maquiavel não deixou dúvidas. É mais seguro ser temido do que amado. Caso precise escolher apenas um, isso não significa ser tirano. Significa que os outros sabem que desrespeitá-lo tem consequências reais. É ter a reputação de alguém justo, sim, mas inegociável na prática. A diferença é clara. O bonzinho diz sim a tudo porque teme decepcionar. O dominante diz não sem peso na consciência. O bonzinho tolera o desrespeito e torce para que pare. O dominante corta pela raiz. O bonzinho se explica e se justifica. O dominante decide e os outros se adaptam. Essa é a transição que muda tudo. De agradar a dominar, de perguntar será que vão gostar de mim para essa ação, aumenta ou diminui minha influência. Você não veio ao mundo para ser aceito, veio para ser respeitado. E se existe um erro fatal que destrói qualquer influência, é este falar muito e agir pouco. A maioria das pessoas cai nesse vício. Vivem ameaçando mudanças, prometendo limites, avisando que da próxima vez será diferente, mas nunca é o resultado. Viram personagens previsíveis, fáceis de ignorar. Quem age assim, cria uma reputação desastrosa. A do cachorro que late, mas não morde. Já os estrategistas jogam em outra frequência. Eles não perdem tempo com advertências infinitas. Preferem o silêncio até o momento certo. E quando agem, é com precisão cirúrgica. Uma única ação, mas tão firme e memorável que ninguém ousa repetir. O erro Maquiavel já alertava. Se for preciso ferir alguém, que seja de forma tão dura que não reste força para vingança. Ou seja, quando precisar impor sua posição, não o faça pela metade. Faça de um jeito tão claro e definitivo que todos ao redor entendam que você não é alguém a ser testado. Pense num exemplo simples. Um colega ou amigo sempre tenta diminuir você em público, com piadinhas ou interrupções. O fraco pede para parar, reclama e desabafa com terceiros.
Isso só reforça a posição do agressor, que percebe ter controle sobre seu estado emocional. O dominante, ao contrário, observa, espera e no momento certo age com força e expõe o comportamento de forma que o outro seja envergonhado na frente dos demais ou simplesmente corta o acesso a algo que essa pessoa valoriza. O impacto psicológico é imediato. Quem assistiu entendeu a lição. Desrespeitar você custa caro. E esse princípio se aplica em tudo. Não tente provar seu valor toda hora. Como se estivesse implorando reconhecimento, mostre poucas vezes, mas com tanta força que se torne impossível de esquecer. Não esteja sempre disponível, sempre pronto a servir. Deixe que de vez em quando as pessoas sintam o vazio da sua ausência e percebam que precisam mais de você do que você delas. Não entre em debates intermináveis sobre sua posição, tome atitudes que a tornem inegável. A matemática do poder é simples. Menos ameaças, mais decisões. Menos falas, mais cortes, menos tentativas de agradar. Mais demonstrações irrefutáveis. Construa a reputação daquele que não precisa avisar, porque quando age é definitivo. E se esse conteúdo já está abrindo seus olhos, faça sua parte agora. Deixe seu like e se inscreva no canal. Assim você não perde os próximos capítulos dessa série, que ainda fortalece a nossa comunidade de mentes, que se recusam a ser manipuladas. Dito isso, vamos à arma mais refinada de influência. E não estou falando de força bruta, nem de inteligência pura. Estou falando de percepção. O que os outros acreditam que você é, importa muito mais do que aquilo que você realmente é. A maioria vive na ilusão de que basta ser uma boa pessoa. Para que o mundo reconheça espontaneamente seu valor, isso é ingenuidade. A mente humana não funciona assim. Ninguém tem tempo para investigar sua alma. As pessoas julgam em segundos, baseadas em sinais superficiais, status aparente e prova social. E se você não molda ativamente como é visto, alguém fará isso no seu lugar, e dificilmente a seu favor. Maquiavel entendeu isso com clareza quando afirmou: todos veem o que você parece ser. Poucos sabem o que você realmente é. Ou seja, para a maioria esmagadora, sua imagem é sua realidade. Sua reputação é sua moeda. O valor que atribuem a você não nasce do seu interior, mas do que você projeta para o exterior. Os psicologicamente sofisticados não deixam essa imagem ao acaso. Eles constroem sua aura, antes que os outros inventem uma versão conveniente. Isso não significa ser falso. Significa ser estratégico. Destacar suas qualidades autênticas de forma calculada. Olhe para as redes sociais. Duas pessoas conquistam exatamente o mesmo feito. Uma posta, faz stories e transforma em prova visível tudo aquilo que ela conquistou. A outra se cala, esperando que os resultados falem por si. Quem ganha oportunidades, respeito e reconhecimento, aquela que controlou a percepção. E fora das telas é a mesma lógica. Sua postura, sua roupa, seu tom de voz e até o silêncio que você escolhe carregam mais peso do que 1000 explicações. Entre em uma sala de cabeça erguida. Olhar firme e voz segura, e você será visto como importante. Antes de pronunciar qualquer frase, entre olhando para o chão agitante, evitando contato visual, e você será classificado como irrelevante. O princípio é simples. As pessoas tratam você da forma como você as treinou a tratá-lo. Na prática, isso significa escolher quais histórias deixar circularem sobre você. Significa associar-se a pessoas e ambientes de alto valor para que esse valor se transfira a você. Significa manter algum mistério, porque quando você não revela tudo, os outros preenchem as lacunas com suposições favoráveis. E, acima de tudo, significa projetar confiança, mesmo quando sentir dúvida, porque a confiança é magnética, enquanto a insegurança é repelente. Sua reputação é o ativo mais precioso que você possui. Mais que dinheiro, mais que qualquer talento. Proteja, construa. Use-a como uma espada invisível. Tenha em mente que quem controla a história, controla o poder na guerra psicológica. Não importa apenas o que acontece. Importa a história que é contada sobre o que aconteceu. A mesma ação pode ser vista como liderança, ou arrogância, força ou brutalidade, confiança ou ego. Tudo depende de quem molda a narrativa. Maquiavel dizia que os homens julgam mais pelas aparências do que pela realidade. As pessoas não investigam os fatos,
Apenas aceitam a versão mais convincente, por isso, você precisa aprender a enquadrar suas ações antes que outros o façam por você. Se tomar uma decisão dura, mostre que foi por princípios, não por egoísmo. Se for atacado, transforme o ataque em prova da fraqueza ou da inveja. A lei ou o segredo é simples. Não deixe que sua vida seja contada pela boca dos outros, seja o autor da sua própria versão. E aqui entramos na lição final. O poder real não se anuncia, ele é sentido. Os mais perigosos não são os que gritam sua força, mas os que operam em silêncio, calculando enquanto os outros se exibem. Construa sua influência sem precisar anunciá-la. Deixe que os resultados falem por si só. Deixe que sua presença imponha respeito, antes mesmo que você diga uma palavra. E lembre-se, se você não dominar a psicologia da influência, alguém que já domina vai controlar você. Não existe neutralidade nesse jogo. É caçador ou presa, estratégia ou submissão, a decisão é sua. Continuar acreditando em ilusões ou despertar para a guerra psicológica que acontece todos os dias em cada sala que você entra, em cada relação que você tem. Seja impiedoso. Até a próxima.